crianças, tudo bem? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa para os estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Márcia e gosto sempre de lembrar você para ter muito cuidado com a higiene das suas mãos. Lavar as mãos várias vezes ao dia, mantê-las sempre limpinhas, protege você, protege sua saúde. Está com os materiais da aula de hoje separadinho aí já? Para a aula de hoje você vai usar o caderno, o lápis e a borracha. Então abra seu caderno e vamos fazer o registro da data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu espero você e já volto. Vamos então começar a nossa aula relembrando a aula anterior, né? A nossa última aula. O que a gente fez nessa última aula? Nós retomamos, relembramos a sequência da história do Patinho Bonito. Então, nós usamos ali alguns símbolos e colocamos em ordem os fatos da história. Brincamos de jogo da velha. Fomos preenchendo o jogo da velha, respondendo questões sobre o conto O Patinho Bonito. Nessas questões, nós ficamos sabendo que esse texto, O Patinho Bonito, é um conto, como eu acabei de dizer, porque ele é uma narrativa curta, que tem um começo, um meio e um fim. Vimos também que O Patinho Bonito é um conto, uma narrativa ficcional, ou seja, uma história inventada, criada no mundo da imaginação. E que foi escrita para nos divertir, para nos distrair, que essa é a finalidade de um conto. As pessoas leem contos para se divertir. No finalzinho da aula, a gente ficou sabendo também que o conto ele tem alguns elementos. Ele tem a introdução, que é o comecinho da história. Ele tem a complicação, que é aquele momento que começa a acontecer alguma coisa na história. Tem o clímax, que é aquele momento de maior tensão, né? E tem o desfecho, que é o final da história. E na aula de hoje? Na aula de hoje, eu quero relembrar com vocês esse livro aqui. Estão lembrados dele? Eu mostrei lá na primeira aula, porque o texto do Patinho Bonito está nesse livro. Bem, vamos então relembrar algumas questões sobre esse livro. Esse livro se chama Vice-Versa ao Contrário. Ele é um livro que tem várias histórias clássicas recontadas por outros autores. Lembram o que é uma história clássica? Uma história clássica são histórias boas e antigas que falam de coisas e situações que interessam a qualquer pessoa e misturam um pouco de tudo. Então são aquelas histórias que vai sendo contada de pai para filho, que a gente vê nos desenhos, nos filmes, que as crianças gostam, que os adultos gostam, que tem seres imaginários, que tem fadas, que tem animais que falam. São histórias clássicas. E vocês lembram qual é a história clássica que foi utilizada para se escrever o conto O Patinho Bonito? É a história clássica do Patinho Feio, olha só. E nós temos até o desenho do patinho ali na contracapa do livro, que é essa capa de trás aqui, né? Tem todos os desenhos das histórias clássicas e temos o desenho ali do Patinho Feio. Bem, quando a gente abre o livro, no comecinho dele, nós temos o sumário. Vou mostrar lá na tela para vocês verem de pertinho como é o sumário desse livro. Olha lá. Então, no sumário, nós temos lá, né? Então, sumário lá em cima
temos as páginas, né, os nomes das histórias e as páginas onde a gente encontra as histórias. E eu quero chamar a atenção de vocês para a anotação ali que diz onde está a história do Patinho Bonito. Olha lá, diz assim: O Patinho Bonito, Marcelo Coelho, que escreveu a história. E depois diz assim: O Patinho Feio. E a história era assim. Então, no índice, no sumário, já faz menção à história clássica que deu origem à história do Patinho Bonito. E vocês conhecem essa história do Patinho Feio? Já ouviram essa história? Às vezes tem até desenhos, né, que contam essa história. Então, quem conhece vai agora junto comigo relembrar. E quem não conhece vai ficar conhecendo agora. Então, vou fazer a leitura da história do Patinho Feio para vocês. Acompanhem comigo aí pela tela. O Patinho Feio. E a história era assim. Era verão quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de peru, que por acaso caíra no ninho de pata. Que pato mais feio, ouvia ele quando sua mãe o levava para o quintal. As outras aves riam, caçoavam de seu tamanho e tentavam bicá-lo. O Patinho Feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe também, mas aceitaram sua companhia, contanto que ele jamais se casasse com uma pata selvagem. O Patinho Feio não queria se casar, desejava apenas um lugar para ficar. Decidiu partir novamente, aceitando um convite dos gansos que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas antes que o Patinho Feio alçasse voo, seus amigos foram mortos por caçadores, e ele se viu só mais uma vez. No final do outono, o Patinho Feio foi parar na casa de uma camponesa, e de novo foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos, e não um patinho desengonçado como ele. Durante o frio do inverno, o Patinho Feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Só que aquele também não se tornaria o seu lar, porque os filhos do camponês nunca paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o Patinho Feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximou-se e, pela primeira vez, olhou para as águas e viu seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante, lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois, moveu as asas que brilhavam sobre o sol e também, pela primeira vez, sentiu-se feliz. Gostaram da história do Patinho Feio? Na verdade, não é um patinho, né? Ele é um cisne, né? Os patos o consideravam feio porque ele era diferente, né? Não sabiam que ele era e achavam ele feio. Mas, na verdade, ele nem pato era. Ele era um belo cisne. E ele sofreu um pouco até descobrir o que ele realmente era. Qual história você gostou mais? Do Patinho Bonito ou da versão original, Patinho Feio? Pode ter gostado de uma, pode ter gostado de outra. As duas histórias são boas. A do Patinho Bonito é mais ou menos como se fosse o contrário da história do Patinho Feio, né? O Patinho Bonito já não sofre, apesar que ele leva um sustão. Mas é um pouco, elas são parecidas, têm um caminhar assim, semelhantes assim, com a história dos patos. Bem, quem escreveu essa história foi o Hans Christian Andersen. O Andersen, né, que as pessoas comentam, falam sobre Andersen, é desse Andersen que estão falando. O Andersen nasceu na Dinamarca em 1805. Então, se a gente pensar na época que ele nasceu, essas histórias, inclusive a história aí do Patinho Feio, é uma história que tem mais ou menos uns 200 anos. Seu pai era sapateiro, ele contava muitas histórias. De família humilde, se enriqueceu com as belas histórias de sua terra.
E não é se enriqueceu no sentido de ganhar muito dinheiro. Se enriqueceu em conhecimento, em cultura, porque ele ouviu muitas histórias. O pai dele contou muitas histórias para ele. E nessas histórias tinham coisas sobre o lugar que ele morava, sobre os costumes. E ele se enriqueceu de conhecimento ouvindo essas histórias. Quando adulto, não conseguia esquecer das lendas da sua infância e passou a escrevê-las em pequenos livros dedicados às crianças, declarando: "Este é meu presente para o mundo." E que belo presente! Então, Andersen, ele não criou as histórias. Na verdade, ele escreveu as histórias que ele ouvia do seu pai. Bem, tem muitas histórias que eu tenho certeza que você já conhece e que são de Andersen. Eu quero que você olhe na tela que eu vou apresentar duas delas para você. Olha só. O Soldadinho de Chumbo é uma história de Andersen. A Pastora e o Limpador de Chaminés também. Eu coloquei ali na tela duas capas de livro. Uma é do Soldadinho de Chumbo e outra é a Pastora e o Limpador de Chaminés. Eu quero desafiar você a descobrir qual é a capa de qual daqueles títulos ali. Então, qual é o título 1? Qual é o título 2? Então, observe a imagem, a ilustração e relacione com o título correto. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Então, conseguiu relacionar? Vamos ver lá. Qual é a capa do livro Soldadinho de Chumbo? Número 1 ou número 2? Vamos revelar lá. É a capa número 1, né? Olha a ilustração ali. Tem um soldadinho de chumbo num barquinho de papel. Conhecem a história do Soldadinho de Chumbo, né? A história de um soldadinho de brinquedo que se apaixona por uma bailarina. Uma história bem bonita. Então, e o número 2, olha a ilustração lá, uma chaminé, uma escada, uma moça. Então, é a Pastora e o Limpador de Chaminés. A pastora, no caso, é a moça que cuida de animais. Vou continuar desafiando vocês. Olhem agora essas duas capas e identifique qual é o título de cada uma das capas. Essa tá bem facinho. Um tempinho para você. Essa tava facinho, né? Olha lá. Os títulos são A Princesa Ervilha e A Pequena Sereia. A ilustração do 1 ali, muito nítida, né? A Pequena Sereia. E o 2, olha lá, quem conhece a história da Princesa Ervilha sabe que a princesa tinha que dormir em cima de vários colchões e perceber que tinha uma ervilha embaixo. Então, Andersen tem essas histórias bem conhecidas e muitas outras que de repente você pode procurar conhecer. São histórias bem antigas que vale a pena a gente saber. Bem, para a gente entender bem uma história, a gente tem que compreender tudo o que ela diz. E para a gente compreender o que uma história diz,
A gente tem que conhecer as palavras que tem nela. Lembram que lá na primeira aula eu falei que as palavras têm mensagens? Muitas vezes a gente não compreende as mensagens porque a gente nunca ouviu aquela palavra desconhecida pra gente. E é por isso que nas aulas de língua portuguesa nós estudamos as palavras. E nós vamos fazer isso agora com uma brincadeira. Com a brincadeira de acerte o pato. Então aqui em cima da mesa eu tenho 6 patinhos. Atrás de cada patinho tem uma palavra. Tá? E a brincadeira é a seguinte, é você acertar o pato que eu vou pegar. Então, você vai pensar qual é o pato que eu vou pegar e daí a gente vê se você conseguiu captar o meu pensamento e pegar o mesmo pato que eu pensei. Será que consegue? Então, vai pensando aí, porque eu já sei o pato que eu vou pegar. Pensou? Posso pegar o pato? Eu vou pegar o pato número 3. A palavra que está atrás desse pato é caçoavam. Você sabe o que é caçoavam? Já ouviu essa palavra? Vamos ver lá no texto onde está essa palavra? As outras aves riam, caçoavam de seu tamanho e tentavam bicá-lo. Será que caçoavam é a mesma coisa que coçar? Ou é a mesma coisa que zombar? Vou te dar um tempo, você vai anotar aí no seu caderno. Caçoavam e o significado dessa palavra. Vamos conferir então o que é caçoavam? Bem, quando a gente quer saber o que significa uma palavra, a gente vai buscar essa palavra onde? Acertou quem pensou? No dicionário. Mas nós também podemos usar o dicionário online. E eu vou mostrar aqui para vocês como está a palavra caçoavam no dicionário online, que é o dicionário digital. Está lá então, caçoar é a mesma coisa que zombar, causar riso com a intenção de debochar de algo ou de alguém, fazer zombaria com palavras e comportamentos. Ele caçoou a missa, caçoavam dos passantes, tem o costume de caçoar. Então, caçoavam dele, caçoar é a mesma coisa que zombar, tirar sarro que a gente fala. Então, confira aí se você anotou certinho. Caçoavam, zombar. Anotou? Então, agora pense. Qual é o próximo pato que eu vou pegar? Pensou? Eu vou pegar o pato número 6. Acertou o pato? Olha só. Aqui eu tenho a palavra malquisto. Se você acertou o pato, comemora aí e vai anotando quantos patos você vai acertar. Vamos ver onde que está a palavra malquisto no texto? O patinho feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Será que malquisto é detestado? Ou é azarado? Pense e registre lá no seu caderno. Malquisto e o significado.
Conferindo então, observem lá o que diz o dicionário. Significado de malquisto, que é alvo de ou recebe hostilidades, que é detestado, abominado, que não possui boa fama, que é mal visto, desmoralizado. Então, malquisto é a mesma coisa que detestado, né? Ele se sentia detestado. Todo lugar que ele ia, ninguém gostava dele. E agora, qual é o próximo pato que eu vou pegar? Pensa aí. Pensou junto comigo? Eu quero o pato número 4. Acertou o pato? Muito bem. A palavra alsáce. O que será que é alsáce? Vamos ver no texto? Mas, antes que o patinho feio alçasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores e ele se viu só mais uma vez. Alçace. Será que é a mesma coisa que alcançar? Ou será que é a mesma coisa que erguer? Pense um pouquinho, se for necessário, releia o trecho do texto, porque às vezes o texto que está em volta da palavra nos dá uma pista do que é. Eu vou dar um tempinho para você. Vamos conferir então o que é essa palavra alçace? Vamos ver no dicionário. Significado de alçar: colocar em local elevado, altear, erguer, levantar, alçar um bloco de concreto, alçar uma mesa ao terceiro andar, alçar-se sobre rodas. Então, alçar é a mesma coisa que erguer. Então, antes que o patinho feio erguesse voo. Confere se você colocou direitinho. Colocou? Então, agora, pensando junto comigo, qual é o pato que eu vou tirar? Deixa eu ver, eu tenho agora o pato 1, 2 e 5. Eu vou tirar 2. Acertou agora? Olha, uma palavra camponesa. Você sabe o que é uma camponesa? O que uma camponesa faz? Vamos ver no texto essa palavra? No final do outono, o patinho feio foi morar na casa de uma camponesa. Será que camponesa é que tem muita beleza, né? Alguém que tem muita beleza? Ou é alguém que mora no campo? Já ouviu essa palavra camponesa? Então anote bem certinho aí no seu caderno. Vamos conferir, olha lá. Camponesa, significado de camponesa. Camponesa é o feminino de camponês, o mesmo que aldeã, vilã, campônia, malóia. Significado de camponês, pessoa do campo, que trabalha no campo.
Então, se é o feminino de camponês, então camponesa é uma pessoa que, uma mulher que trabalha, que mora no campo. Confere se anotou direitinho. Bem, agora eu tenho o pato 5 e o pato 1. Qual que eu vou tirar? Pensando junto comigo, qual que eu tiro? Eu vou tirar o 5, vou deixar o primeiro por último. Desengonçado, uma palavra bem grande. Acertou o pato agora? Ah, vai contando aí quantos patos você já acertou. Vamos pensar lá agora na palavra desengonçado. Vamos ver no texto para ver se a gente consegue entender melhor. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos e não um patinho desengonçado como ele. O que é desengonçado? É desajeitado ou é engraçado? Pense lá, releia o trecho, né? E registra a resposta correta. Vamos conferir lá com a ajuda do dicionário. Significado de desengonçado, desconjuntado, desajeitado. Então, o patinho era desajeitado, né? Não era assim como os outros patos, tinha um jeito, né? Que não combinava muito bem. Agora só tem um pato para tirar. Tá fácil, né? Agora você vai acertar o pato. Atormentá-lo. Palavra grande, né? Que tem um hífen, tem mais um pedacinho depois do hífen. O que é atormentá-lo? Olha lá no texto. Aquele também não se tornou seu lar, porque os filhos do camponês nunca paravam de atormentá-lo. O que é atormentá-lo? É o mesmo que causar aflição ou correr atrás? Um tempinho para você pensar e registrar sua resposta. Vamos ver então o que diz o dicionário. Significado de atormentar. Causar aflição ou tormento a, afligir, mortificar, molestar. Então, atormentá-lo é causar aflição. Então, os filhos do camponês faziam coisas que deixavam o pato aflito, assustado. Bem, quantos patos você acertou? A maioria? Então, comemora, sinal que você conseguiu aí quase ler nos meus pensamentos. Não acertou muitos? Não tem problema também. O que importa é que você está aprendendo. A brincadeira é só para deixar a atividade um pouco divertida, para você se animar. Mas o importante mesmo é você aprender a conhecer as palavras. E a gente vai continuar a nossa aprendizagem agora de olho no texto.
importante a gente entender o que o texto diz pra gente. Por isso que a gente divide o texto em vários pedacinhos e vai analisando, para entender aquilo que às vezes numa primeira leitura, lá quando a gente lê o texto a primeira vez, a gente não percebe. Então vamos começar a retomar esses pedacinhos e analisar cada pedacinho? Então vamos lá. Era verão quando nasceu o patinho feio. Surgiu de um ovo tão grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de. Pensaram o quê? Que era um ovo de galinha ou um ovo de peru? Olha só, eu trouxe a imagem para você da galinha e do peru. Já tinha visto um peru? Já viu um peru de perto? Né? Ele é um animal maior que uma galinha, tem uma pele ali embaixo do papo dele. Mas ali no texto, o que eles acharam? Que o ovo era de galinha ou de peru? Então vou dar um tempinho para você e você anota lá. Conferindo então, o ovo era tão grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de peru. Era um ovo maior que o normal. Acertou? Confere aí certinho, deixe sempre tudo bem conferido no seu caderno. Vamos continuar então. O patinho feio sentia-se tão triste que resolveu fugir. No caminho, foi encontrando outras aves com quem tentou viver. Vamos completar a frase do texto com o nome dessas aves? Então, quando o patinho tentou fugir, tentando encontrar um lugar para ficar, ele encontrou gansos, ele encontrou cisnes, ele encontrou patos selvagens. Olha a imagem das aves ali para você diferenciar uma da outra, né? Elas são parecidas, os animais são parecidos, mas cada um tem sua espécie. E olha a questão ali, número 1. Atravessou os campos e encontrou alguns. O que foi que ele encontrou? Número 2. Decidiu partir novamente, aceitando um convite de que o chamaram para voar. Quem convidou o patinho para voar? 3. Avistou as aves mais lindas que já encontraram na vida. Eram que nadavam no rio. Quais eram as aves mais lindas que ele já tinha visto? Então você vai anotar no seu caderno número 1, 2, 3 e vai colocar qual é a ave correspondente. Um tempo para você.
Vamos conferir então como é que ficaram as respostas? Número 1. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Número 2. Decidiu partir novamente, aceitando um convite de gansos que o chamaram para voar. Número 3. Avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam no rio. Então ficou 1 pato selvagens, 2 gansos, 3 cisnes. Conferiu? Tá certinho? Muito bem. Então vamos continuar pensando aí no texto. Mais uma questão. O patinho feio tentou viver no campo com pessoas. Então o patinho feio tentou viver com o camponês e com a camponesa. Então nós temos ali 2 frases. No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma... E a outra frase, quase morreu, mas foi salvo por um e sua família. Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar encaixar, ou melhor, você vai encaixar a palavra camponês e a palavra camponesa na frase correta. Você pode colocar lá frase 1, frase 2 e escrever a palavra camponês e camponesa. Tempo para você. Conseguiu identificar qual era a frase? Qual era a palavra certa para cada frase? Mesmo que você não lembrasse bem dos acontecimentos da história, estava fácil, olha lá. No final do outono, o patinho feio foi morar na casa de uma. Então, se é uma, é camponesa. Quase morreu, mas foi salvo por um. Se é um, camponês. Então, confere lá se ficou certinho. Bem, agora vamos fazer mais uma atividade pensando nessas pessoas, nessas aves com quem o patinho tentou ali, né, conviver e morar. Vamos ver lá. Quais são os motivos que faziam com que o patinho feio partisse dos lugares? Então, o patinho feio tentou viver com os gansos, tentou viver com a camponesa, tentou viver com o camponês, tentou viver com os patos selvagens. Mas sempre acontecia alguma coisa que fazia com que ele tivesse que partir. O que ia acontecendo? Olha só. Foram mortos por caçadores. Não o queriam na família. Desejava uma pata que botasse ovos. Tinha filhos que não paravam de atormentá-lo. Então, em cada lugar aconteceu uma situação diferente. O que você vai fazer? Você vai escrever no seu caderno: gansos, camponesa, camponês, patos selvagens. E aí você vai pintar com a cor correspondente que indica o motivo que fez com que o patinho tivesse que sair desse lugar que ele estava. Ter que deixar ou o animal ou a pessoa. Tá certo? Um tempo para você fazer isso.
Vamos conferir então? Foram mortos por caçadores. Quem foi morto por caçadores? Foram os gansos. Não o queriam na família. Com quem que ele tentou viver que não o queriam na família? Os patos selvagens, né? Que falaram para ele que ele poderia ficar desde que não se casasse com uma pata selvagem. Desejava uma pata que botasse ovos. Quem que desejava a pata? A camponesa, né? Então ele não pôde ficar lá porque ele não era nenhuma pata, né? Então ele teve que ir embora. Tinha filhos que não paravam de atormentá-lo, o camponês, né? Lembro que os filhos do camponês ficavam tentando, né, afligir, causar sofrimento ao patinho. Bem, crianças, a nossa aula de hoje fica por aqui, né? Mas eu espero você para a próxima aula. Então, até breve, se cuide, tchau!